Você está na grande empolgação com relação ao próximo ano, muito empolgada ou muito empolgado, cheio de metas, dezenas de metas para serem realizadas no próximo ano, metas que você não concluiu esse ano e você quer renovar os votos de conclusão dessas metas. Fica comigo que hoje a gente vai avaliar o que você pode fazer de mais racional para concluir essas metas. Vamos juntos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Hoje, o episódio de hoje é voltado para um atalho bem bacana para que você conclua suas metas no próximo ano. E isso vai servir também tanto para suas metas pessoais, metas de vida, extra trabalho, metas que transcendem determinados ecossistemas, como também para você, obviamente, implementar no seu time, implementar com seu time, implementar nas determinações, nas delegações, nos projetos que vocês estão realizando ou vão realizar, nas prospecções, enfim. Vamos junto, chega junto. Hoje a minha intenção é trazer um roteiro para que você não se frustre no próximo ano. Exatamente, não se frustre. Por quê? Porque essa história de conclusão de metas, elas realmente, de estabelecimento de metas na virada do ano, elas trazem muitas frustrações a algumas pessoas, não no início do ano, obviamente. No decorrer do ano, elas causam algumas frustrações. No início do ano, elas não causam frustrações porque a pessoa está eufórica ali com o ciclo que já vai encerrar e o início de um novo ciclo, e nesses últimos dias a pessoa já vai fazendo uma retrospectiva do que foi que deu certo ao longo desse ano, o que foi que deu errado, e o que é que pode ser aperfeiçoado para o próximo ano, e as pessoas entram num estado de empolgação muito grande e traçam ali um conjunto de metas que, obviamente, a gente vai aqui te esclarecer alguns equívocos que todos nós cometemos quando a gente não utiliza de alguns roteiros simples de serem executados, muito simples de serem executados. Quando a gente não utiliza desses roteiros, realmente, não só na nossa vida, mas nos projetos com os nossos times também, a gente se frustra porque eles não são realizados, porque simplesmente a gente não leva em consideração alguns roteiros como o que eu vou te trazer hoje. Ora, essa frustração ela é normal de pessoas que não têm uma estratégia para seguir com relação a essas metas ao longo do ano. E a gente começa o ano, como eu já disse, muito empolgado, na empolgação muito grande. Inclusive, hoje eu mantive contato com um grande amigo que está morando em outro estado, passou por um grande desafio, está ressignificando bem os desafios, está superando, está ótimo, graças a Deus, mas está bem empolgado com relação ao próximo ano e a gente depois marcou de se reunir, eu passar alguns roteiros para ele para exatamente evitar que essa empolgação de início do ano não faça com que a gente inclua ali várias metas, e porque são várias metas e porque a gente não leva em consideração determinado roteiro, a gente acaba se frustrando, e essa frustração às vezes a gente leva ao longo dos anos, vai se acumulando ao longo dos anos. Sim, eu conheço algumas pessoas que ao longo dos anos foram organizando, juntando, amontoando metas não organizáveis, e conheço algumas e realmente elas falam com muito pesar, com uma tristeza, com um certo grau de frustração, porque não conseguiram realizar aquelas metas e elas são incluídas para depois. E eu expliquei já porque tem a questão da relevância e outras coisas que eu vou trazer aqui no roteiro. Mas a gente precisa realmente observar que essa euforia, a energia dessa euforia, se a gente não canalizar, se a gente não pegar essa energia que a gente está tendo para a realização desses projetos e a gente utilizar essas técnicas para que a gente canalize essa energia, acaba acontecendo que essa euforia pode nos prejudicar. Imagina, por exemplo, você não sabe nadar e começa a fazer um curso de natação e logo nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, você começou ali a dar umas braçadinhas e se cansa e às vezes dá ali, sei lá, 2, 3 voltas, já se cansa, dá uma parada, segura ali na beira da piscina, dá uma respirada, depois continua novamente e você está começando a nadar, aprender uma modalidade de nado
não sabe ainda nem boiar direito, sabe dar uma abraçada ali com muito esforço e de repente você viaja e vai para uma praia e na praia você já quer entrar no mar porque você ouviu falar que no mar o corpo da gente boia melhor, tem menos dificuldade de boiar por causa do sal, então você se aventura em nadar no mar, só fez começar a aprender a nadar na piscina, não nada bem ainda, e já vai se aventurar no mar. Então imagina o risco que você pode ter com relação a isso. E pode se frustrar bastante, realmente, pode acontecer, inclusive, algo mais sério. Então já fica a dica, se você não sabe nadar bem e você for para uma cidade que tenha praia, minha cidade é cheia de lindas praias ao redor, então se você for para uma praia, você vai, se for aqui para o lado do Ceará, você vai encontrar praias com uma temperatura excelente de 26 a 30 graus e você entra ali e já diz, nossa, que água maravilhosa, eu vou nadar até mais um pouquinho no fundo ali para ver a sensação. Não vai nessa se você não sabe nadar bem, porque pode se dar mal. Então, um outro exemplo é você começa a fazer, por exemplo, snorkeling. Snorkeling, para quem não sabe, é aquele esporte que a gente utiliza isso daqui, é um esporte aquático, a gente vai para o mar, utiliza essa máscarazinha aqui, por esse caninho aqui a gente respira, aqui bota o óculos para ficar vendo o cenário lá, então a gente respira na superfície e a gente faz uma manobra lá com o corpo, que a gente desce o mais fundo que a gente pode, e utiliza esse pezinho de pato aqui, ó. Então o snorkeling, a gente utiliza isso, o pé de pato, para se locomover melhor no mar, debaixo da água, e esses óculos aqui aquáticos, para a gente dar uma respirada, né, na superfície e depois mergulhar. Então, a gente vê esse cenário, se empolga, e aí a pessoa já quer fazer o snorkeling sozinho, já quer ir praticar sozinho, porque em determinado dia algumas pessoas não podem ir e a pessoa quer ir só. Então, olha só, não dá para fazer isso porque essa prática, esse esporte requer pelo menos que tenha pelo menos 2 pessoas para evitar de algum risco, de a pessoa passar algum perrengue lá e a outra já está ali disponível para poder auxiliar. Então, quando a gente não tem atenção a essas coisas, a gente vai com muita euforia, com muita empolgação, a gente pode se embananar nesse processo e acabar não cumprindo ali a meta, se frustrando, ou então querendo colocar muitas coisas ao mesmo tempo e ficar naquela síndrome do pato. Não sei se você já ouviu falar, aquela história de que o pato corre, nada, voa, mas nem corre bem, nem nada bem e nem voa bem. Então tem aquela síndrome do pato. Então se a gente não se organiza nos roteiros das nossas metas, a gente entra nessa história da síndrome do pato. Ao contrário, se a gente utiliza das técnicas de roteiros que possam nos auxiliar, de mapas que possam nos auxiliar, e eu vou trazer aqui um mapa super simples, ele é bem básico, mas não se engane, tem muitas pessoas que não utilizam, tem pessoas que nem sabem da existência dele, e algumas pessoas sabem, principalmente os líderes, sabem porque fizeram os cursos de aperfeiçoamento, ou deveriam ter feito, e nesses cursos a gente observa, a gente vê esse roteiro, porque ele é bem básico, ele é como se fosse ali os primeiros parágrafos de um determinado mini livro, vamos dizer assim, de gestão ou de liderança. Então, mesmo assim, tem líderes que sabem da existência dele, mas não colocam na prática porque às vezes aprenderam de uma forma chata, de uma forma muito teórica, e a gente sabe que quando a teoria é só teoria, não tem exemplo, não tem uma história para contar, um episódio que você utilizou, acontece que a pessoa fica ali entediada e já esquece, já deixa de lado e se afasta da teoria e não vai implementar na prática. Mas eu te garanto que esse roteiro, por mais simples que ele seja, ele é bem eficiente, ele ajuda bastante. Eu utilizo não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal também. Eu preciso dele porque se eu não precisar dele, eu me desorganizo e realmente, se eu não utilizar técnicas de organização, de gestão, esses mapas, eu realmente fica um desastre as coisas que eu vou fazer. Então eu preciso desses mapas e por eu precisar desses mapas, eu os utilizo e por eu precisar e utilizar e saber que dá certo, eu estou trazendo para você também
aprender, utilizar e ver que dá certo. Então, vamos lá. Vamos trazer hoje um roteiro bem simples que é chamado Metas Smart. Metas Smart. Vou trazer aqui para auxiliar, trazer escrito, olha só. Metas Smart. É do inglês e olha que interessante. Smart, no inglês, a tradução dele para o português é inteligente. Inteligente. Então, metas smart é como se fosse metas inteligentes. Uma forma de traçar metas, uma forma inteligente de traçar metas. Então, SMART significa, as letras aí, é a abreviatura de específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Calma, que é bem simples, eu vou explicar, bem detalhado e o mais básico que eu possa, com exemplos também. Então, metas SMART é uma meta que é específica, ela é mensurável, ela é atingível, ela é relevante e ela é temporal. Nossa, esses nomes aí, Rômulo, esses nomes aí eu achei chato. Eu achei esses nomes chatos. Esse negócio de mensurável, de atingível, de relevante, temporal. Nossa, será que isso vai ser chato de aprender a implementar? Não vai ser chato de aprender a implementar. Muito pelo contrário, vai te auxiliar na conclusão, na obtenção, no atingimento das suas metas. Então presta bem atenção. Muito simples, mais eficiente. Específico, nada mais é do que o nome já diz, específico, especificidade. Você tem que traçar uma meta que ela seja específica. Por exemplo, eu tenho a meta de economizar, vamos dar uma meta aqui de economia, economizar 10% do que eu ganho no mês durante alguns meses. Ou então, se eu já economizo 10%, tenho uma meta de economizar 20% até o período tal. Ou então, tenho uma meta de melhorar em 15% o meu desempenho em determinada coisa. Ou então, eu quero daqui para o final do ano, daqui para o final do próximo ano, perder 10 quilos. Ou então, aumentar 7 quilos. Isso é especificidade. E não simplesmente você dizer, no próximo ano eu vou economizar. Não rola, não dá certo. Isso daí não dá certo. Eu vou economizar, preciso economizar porque a situação está difícil. Então, só economizar, você vai ser vago, você não vai concluir. Nem que você não especificar, eu tenho que economizar tantos por cento, pelo menos você tem que definir o seguinte, eu tenho que economizar e eu vou economizar da seguinte forma, vou cortar o gasto tal, que é dispensável, totalmente dispensável, vou reduzir também esse outro gasto aqui, que também é irrelevante, vou também reduzir esse daqui, vou trocar esse por esse outro que é mais barato. Por exemplo, esse é um exemplo simples. Ou então, eu vou aumentar 3 quilos daqui até o final de fevereiro. Ou então eu vou diminuir 3 quilos até o final de fevereiro. Faz sentido? Então, isso é ser específico. Eu sei que você pode até estar imaginando, poxa, mas é muito simples isso daí. Por que eu estou ouvindo uma coisa tão simples como essa? Por mais que você acredite que seja simples, muitas pessoas não fazem isso. E eu espero que, se você não fazia, hoje você já comece a fazer. Coloca especificidade nas suas ações, nas suas metas, porque essa especificidade ela vai te trazer clareza. E essa clareza, ao longo do tempo, você vai utilizar em todos os outros aspectos dos ecossistemas em que você estiver. Como assim, Rômulo? Quando você estiver falando com alguma pessoa, com alguém, estiver falando com alguém e a pessoa estiver tratando sobre um determinado assunto e você perceber que tem alguma coisa vaga, você já diz, por exemplo, a pessoa diz, a gente tem que aperfeiçoar essa produtividade, tem que melhorar a produtividade. Você já, por já ter aplicado, já ter treinado, já ter virado um hábito, você vai dizer, mas aperfeiçoar a produtividade em quantos por cento? Ou então a pessoa já chega para você e diz, olha, eu estou treinando bastante porque eu quero aumentar de peso. E você já pergunta, aumentar quantos quilos? Então a pessoa, eu estou precisando emagrecer, fui para o nutricionista e ele disse que, ou ela disse,
que eu preciso emagrecer. Aí você já pergunta, mas ela disse quantos quilos você precisa emagrecer? Entende? Isso parece, eu sei que para quem não aplica isso, parece uma coisa complicada, difícil, até chata, até muito burocrática. Eu sei que para algumas pessoas é assim, mas depois que a gente implementa, que a gente vê a praticidade disso, a gente vê que a gente evita muito perrengue, muito perrengue. Por exemplo, olha que coisa simples no dia a dia. Você chama alguém para fazer uma reforma na sua casa, por exemplo, e vai colocar, por exemplo, azulejos, sei lá, cerâmica e tal na parede, e você coloca, eu quero alinhado com essa parte aqui. Só que se você observar, se você deixar de observar que tem uma outra parede que vai se reunir, vai juntar, os azulejos vão se juntar, e você não foi específico que você queria que ficasse alinhado também com a outra, pode ser que a pessoa que vai fazer alinhe de um lado e não alinhe do outro lado. Então, você pode até estar dizendo, poxa vida, mas é inadmissível, a pessoa vai colocar, ela vai levar isso em consideração. Não sei se você já fez reforma em casa ou se não fez. Se já fez, você deve ter experiência, se não fez só uma vez, você deve ter experiência de que às vezes para você a coisa fica super clara, mas quando você chega depois da conclusão da história lá, da parada lá que você mandou reformar, você viu que estava completamente diferente, ou um pouco diferente, ou uma diferença que te desagradou, e você não se conscientiza de que, na verdade, a pessoa fez o melhor que ela podia de acordo com as informações que ela tinha. Ou seja, às vezes realmente o culpado é a gente que contrata o serviço e não passa as informações detalhadas sobre o que a gente vai fazer. Então, o que a gente quer que a pessoa faça. Então, se a gente utiliza as metas SMART, até nisso auxilia para que a gente evite algum perrengue, evite alguma frustração com relação a isso. Então, especificidade. Outra coisa agora das metas SMART é mensurar. Mensurável. Mensurável. Lembra? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, mensurável é no sentido de que você precisa ter uma métrica, você precisa saber como medir aquilo. Eu sei que em determinados lugares, mensurar a produtividade é um pouco mais complicado, porque às vezes é um trabalho intelectual, às vezes é algo que, por exemplo, não tem quantidades novas, não é uma área que aumente ou diminua de quantidade, mas mesmo assim você pode mensurar da seguinte forma: ou a entrega foi em um prazo menor, você conseguiu reduzir o prazo, ou você conseguiu, ao invés de reduzir o prazo de entrega, você conseguiu melhorar a qualidade. Ou então as duas coisas, você conseguiu melhorar a qualidade e melhorar o prazo de entrega. Com relação à qualidade, aí você vai ter que adaptar, é uma questão mais subjetiva, mas você pode traçar um roteiro para avaliar a forma qualitativa da entrega. Com relação ao prazo é mais fácil, porque se uma tarefa demorava 5 dias para ser realizada, uma entrega demorava 5 dias e agora demora 4, então é óbvio que fica muito visível, muito visual de você avaliar isso. Então, mensurável. A gente precisa mensurar isso. Um exemplo com relação a emagrecer 10 quilos até o final de 2023. Claro que você tem que criar métricas mensais para que você avalie em janeiro, final de janeiro, eu emagreci quantos quilos. E aí, inclusive porque essa realização dessa parcela vai te liberar dopamina, e essa dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, vai te dar satisfação, vai te dar mais empolgação, vai fortalecer a tua motivação para que no mês de fevereiro você continue esse emagrecimento. E aí, final de fevereiro, você já tem uma outra liberaçãozinha de dopamina, se der tudo certo, se você tiver conseguido realizar esse percentual, e assim vai. Então é interessante que você não diga só, daqui para dezembro do próximo ano eu tenho que emagrecer 10 quilos. Não, você faz algo mensurável ao longo do tempo, ao longo dos meses, porque senão fica vago, aí vai ter mês que, suponhamos que em janeiro você perdeu 2, aí você já não mede, deixou de medir, presta atenção. Você perdeu 2 em janeiro e quando foi
fevereiro, depois do carnaval, esses 2 que você perdeu, você recuperou os 2 e aumentou mais 1. E se você deixar para medir só em agosto, pode ser que você, ao invés de perder, você vá continuar ganhando. Então é interessante você avaliar. Perdi 2 em janeiro. Então em fevereiro, nossa, em fevereiro eu zerei aqui, eu recuperei os 2 que eu tinha perdido. Então eu vou me policiar para que em março eu continue perdendo mais um pouco. Então perdi em março, em abril também eu monitoro para que aquilo vá liberando a dopamina, você vá tendo essa recompensa, essa sensação de recompensa, de bem-estar, vai alimentar a tua motivação e você vai conseguir com menos dificuldade fazer isso. Então, cria aí para ti uma meta de mensurar. Por exemplo, um livro. Olha só o livro. De vez em quando, inclusive, eu preciso me monitorar com relação a isso, porque de vez em quando eu inicio um livro e chego em um determinado ponto do livro, se eu deixar para ler só quando tiver um tempo disponível, confortável, Rômulo, o que é que acontece? Eu encosto o livro. Então eu preciso fazer o seguinte, não sei se com você é assim. Tem gente que realmente tem essa questão de começou a ler o livro, lê, vai para a fila do banco, leva o livro, lê, vai para o banheiro, lê o livro, continua. Para quem não é assim, sugiro que você faça o seguinte, combina aí, cria uma métrica de ler 10 minutos, 15 minutos por dia ou 30 minutos por dia. E estabelece um horário para fazer isso, porque assim você vai conseguir probabilidade maior de você conseguir concluir essa meta de leitura desse livro, nesse exemplo. Então vamos lá, agora a gente vai para o ponto atingível. Lembra? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O atingível, como o nome já diz, é uma meta que você tem possibilidade de atingir. É algo que é possível de você atingir. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de uma meta que é difícil você atingir. Suponhamos que você pese 120 quilos. Eu estou trazendo essa questão de peso, de saúde, é proposital realmente para que a gente já avalie aí, já comece no próximo ano já com essa meta de buscar ficar saudável. Eu não falo com relação à estética, eu falo com relação à saúde, porque quando a gente está em um ambiente em que as pessoas estão saudáveis, a probabilidade maior é que o ecossistema seja um ecossistema mais agradável, mais sustentável, uma energia melhor. Então, se eu oriento pessoas a buscarem a saúde física e mental, se eu estou no meio de pessoas que têm saúde física e mental, eu também me beneficio. Então é uma contribuição que a gente dá, mas ela retorna para a gente também. Então, por isso eu estou trazendo tanto com relação à saúde, peso e tal. Então vamos lá. Você pesa 120 quilos, suponhamos, é sedentário ou é sedentária há alguns anos e você cria uma meta que é o seguinte, vou concluir 2023 tendo perdido 30 quilos, e sendo campeão de CrossFit, por exemplo. Nossa, a gente já sabe que a probabilidade baixíssima de você conseguir isso. Por quê? Porque primeiro você vai precisar perder esse peso todo, você é sedentário ou sedentária, talvez não consiga só com alimentação, só com hábitos saudáveis talvez você não consiga, dependendo da situação, talvez você precise fazer uma cirurgia. Então, aí depois da cirurgia vai ter que ter um acompanhamento psicológico, se for o caso, né? Se for o caso de uma cirurgia, vai precisar de um acompanhamento psicológico, vai precisar de terapia, vai precisar começar uma atividade física de forma gradual para, após algum tempo, você ter condições de praticar o CrossFit e depois de um tempo praticando o CrossFit, você ter condições de ser um campeão de CrossFit ou uma campeã de CrossFit. Então, essa meta de ser campeão de CrossFit nesse exemplo, terminar o ano de 2023 sendo campeão ou campeã de CrossFit, é inatingível. Teoricamente, é inatingível. Aí tem gente que tem sangue no olho que talvez, quem sabe, consiga. Mas numa situação normal de temperatura e pressão, para pessoas típicas,
isso é realmente inatingível. Então, considera fazer metas atingíveis. Isso não quer dizer que você precisa ficar na zona de conforto. E olha, nem precisa e nem deve ficar na zona de conforto. Tira isso da cabeça. Ficar na zona de conforto é confortável, como o nome já diz, mas é um conforto que não traz nada, nasce lá. Você não aprimora, você não cria neuroplasticidade, o seu cérebro não fica adaptável. A gente sair da zona de conforto ajuda o nosso corpo, ajuda a nossa mente, ajuda o nosso cérebro, a gente se adapta melhor, fica mais funcional, evita inclusive determinados tipos de doenças cerebrais. Então, sai dessa história de zona de conforto. Sai dessa história de zona de conforto. Inclusive, eu vou já te alertar para o seguinte: tem gente que acredita que zona de conforto, olha só, não sei se você já ouviu isso dessa forma que eu vou te falar, mas tendo ouvido ou não, é importante, se você já ouviu, vou falar novamente, é importante que você leve isso em consideração. As pessoas, muitas pessoas cometem o seguinte equívoco. Acreditam que estar na zona de conforto é porque está fazendo algo que é agradável, que não cansa. Ou seja, tem gente que passa o dia ali fazendo uma tarefa que é cansativa, mas a pessoa diz: não, eu não estou na zona de conforto, porque eu estou fazendo uma tarefa que é cansativa. Isso não uma tarefa cansativa não é sinônimo de zona de conforto. Porque, por exemplo, se é uma tarefa que você já domina há um tempo, e ela é cansativa, mas você já domina, você já consegue fazer aquela atividade. Só o único cansaço é o cansaço que a atividade requer, mas você já tem domínio sobre aquilo, você já é um mestre naquilo ou uma mestra naquilo, então você está na zona de conforto. Porque o cansaço ali é só o cansaço da atividade, mas você já domina aquilo. Então você está se cansando na zona de conforto. Por exemplo, o empreendedor, o empresário ou a empresária que executa muito, ou então o gestor que não é empresário, que executa muito, recebe as delegações reversas, delega as atividades e os colaboradores, o time traz para ele ou para ela novamente e ele tem satisfação em executar porque acredita que está auxiliando o time, nesse caso não está, e está considerando que está saindo da zona de conforto porque está passando o dia altamente cansativo, um dia altamente cansativo porque está executando várias coisas e não está saindo da zona de conforto. Está tendo um dia cansativo porque você pegou muitas atividades, quis agradar todo mundo, pegou todas as atividades que você delegou, você pegou de volta, está executando muito e está tendo um dia cansativo. Mas essas atividades você já domina. Então você está, na verdade, na zona de conforto. Sabe quando é que você sairia da zona de conforto? Nesse caso, desse exemplo, um líder ou uma líder nesse exemplo sairia da zona de conforto se aprendesse a delegar, se aprendesse a dizer não. Isso sim é sair da zona de conforto. Aprender a delegar, aprender a dizer não, aprender a ter consciência sistêmica, consciência do time, saber que se você ajudar, se você pegar as atividades que você já delegou, se você quiser fazer aquilo porque a pessoa sentiu dificuldade e você evitou de treinar e apenas pega e executa, você não vai estar ajudando no desenvolvimento daquela pessoa. Você não vai estar colaborando com o seu time. Então, vamos lá. Agora, isso não quer dizer, como eu já disse aqui, que você vai precisar ficar na zona de conforto. Pelo contrário, cria metas ousadas. É interessante que você crie metas ousadas para o próximo ano. Ah, ganhar 10 quilos ou perder 10 quilos é muito, mas é atingível? Consulta o teu nutricionista, a tua nutricionista, verifica, a sua nutricionista ou seu médico pode dizer: não, você não tem condições de perder 10 quilos, só tem condições, por enquanto, de você perder 7. Então você já adequa a sua meta para 7, não deixe de ser uma meta ousada e vai para cima ali para concluir essa meta de perder os 7 quilos ou ganhar 7 quilos. Depende do roteiro saudável que você tenha. Então vai ali e não desiste porque você em determinado mês não obteve sucesso. Como eu já te disse aqui, o exemplo do início do ano, em janeiro, você perdeu 2 quilos, mas no mês seguinte é carnaval, não sei qual é o dia do carnaval
no próximo ano. Aí você vai para o carnaval, se esbalda ali, come muitas coisas não saudáveis, toma todas, vai aumentar de peso, obviamente, mas não se frustre, porque vai ter, se ocorrer isso, vai ter depois março, abril, e você vai levando em consideração os ganhos que você pode ter mês a mês. Imagina também se tu vai começar a aprender a tocar violão. Quem já começou a tocar violão aí pode dizer, você já tocou violão? Quando a gente começa a tocar violão, os dedos da gente, da mão que a gente pressiona as cordas, ele cria uns calos na ponta dos dedos. Depois de um tempo, começa a descascar e dói um pouco, incomoda. Às vezes a pessoa precisa parar, dar uma pausa de alguns dias para voltar, porque gera um calozinho, realmente descasca, mas depois de um tempo fica duro e a gente nem vê mais calo. Não sei se dá para ver aqui, não vou estar muito perto da câmera, senão vai desfocar. Mas com o tempo cria um calinho aqui, não dá para ver que é calo, mas a gente não sente mais essa dor. Então imagina se tu cria uma meta de aprender a tocar violão e nas primeiras semanas, porque surgiu esse calo, você não vai mais querer. Não, isso aqui dói muito, é muito incômodo. Além de doer para colocar a mão em determinado dedo em determinado lugar, porque quando a gente começa a tocar violão, o dedo não responde, a mão não responde como a gente acha que iria responder quando a gente vê uma pessoa tocando ou solando, e diz, isso aqui é muito fácil de fazer. Quando a gente vai começar a aprender a tocar violão, o dedo, a mão não responde como a gente queria que respondesse. Então tem gente que desiste por causa disso. Por quê? Porque não leva em consideração que todas as outras pessoas, quando começaram a tocar violão, tiveram essa dificuldade. A mão não respondia no início, os dedos criaram calo e depois é que começaram a dominar o instrumento. Então, faz isso, cria uma meta atingível, mas não desiste se... Por isso que é interessante também você colocar um tempo, porque suponhamos que você quer perder 10 quilos e você deixou vago. Então, se você perdeu 2 em janeiro, mas em fevereiro ganhou 3, pode ser que você desista. Poxa vida, não vou conseguir não, isso aqui é muito puxado para mim, eu vou ter que evitar isso e aquilo. Mas se você coloca o prazo para dezembro e coloca essas métricas, você pode ter a consciência de que, esse mês aqui eu não consegui, mas a minha meta, o tempo da minha meta, o prazo é no final do ano. Então eu tenho até o final do ano para concluir essa meta de redução desses 10 quilos. Faz sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido, que você esteja vendo como é aplicável com esses exemplos. Eu vou trazer outros exemplos agora sem ser de saúde, mas quero que você veja como é simples a gente aplicar isso. Um outro exemplo aqui que eu pensei agora, mas que também é relacionado à saúde. Que bom que é relacionado à saúde, espero que você leve isso em consideração. Pular corda. Pular corda. Quem começa a pular corda, vê uma outra pessoa pulando corda, tem gente que faz uns 3 giros de corda no ar ao mesmo tempo. Quem vê assim, olha que coisa bonita e tal, vou fazer também, começa a pular, dá 2 voltas na corda e pega no pé e já para, aí continua, tenta fazer várias vezes e engancha ali na terceira, o máximo que consegue são 4 vezes, e pulando bem devagar, e pulando alto, e machuca o joelho, e a pessoa desiste. Só que ela não leva em consideração que aquela pessoa que ela está vendo pulando corda ali muito bem, começou desse jeito também. Então observa isso, mantém o ritmo, mantém a motivação, mantém a visão nisso de que as coisas não são, olha só, as coisas não são as metas na nossa vida, o desenvolvimento do processo, ele não é assim. Falo no sentido de aperfeiçoamento. Quando a gente, se for um gráfico aqui, cartesiano, né, a gente coloca a ascensão é assim, o aperfeiçoamento de forma crescente vai ser assim. Então, não é assim na vida. Na vida real, na vida dos filmes pode ser assim. Na vida teórica, não é mais, nem na teórica é mais assim, porque as melhores teorias, os melhores ensinamentos já mostram que a gente querer acreditar que as coisas vão funcionar dessa forma só vai trazer frustração para a gente. Então, independente da meta que você vá cumprir, por vários valores conceituais que eu já trouxe, depois eu vou trazer mais, porque senão vai se estender, mas a gente precisa, pelo menos para agora, lembrar que as coisas são,
Os acontecimentos, eles não são lineares assim. E a gente concorre com vários processos que independem da gente, que a gente não tem controle. Lembra que a única pessoa que a gente tem controle realmente somos nós. Aí a gente exerce esse controle sobre nós para influenciar o meio, para influenciar o ecossistema, para influenciar as pessoas. Mas a gente tem controle mesmo é sobre nós. Então, o controle que a gente tem sobre nós, ele faz com que a gente não controle o ecossistema, nem os acontecimentos, nem os processos. Existem vários processos caminhando paralelos ao que a gente está fazendo, paralelo à nossa vida. Então, por isso que não funciona dessa forma, por isso que o desenvolvimento dos nossos projetos, o aperfeiçoamento, a nossa performance, a conclusão dos nossos projetos de vida, projetos profissionais, ele não vai, a gente não deve esperar que seja dessa forma. Que vai ter momentos de alta, vai ter momentos de baixa, aí depois sobe de novo, depois baixa de novo, depois fica estabilizado num platô, aqui ó, em uma zona aqui, um platô, e às vezes a gente pensa, poxa vida, daqui eu não vou mais conseguir subir. Calma, você vai estar se recuperando aqui, vai procurar recursos para que a partir de determinado momento você consiga superar, consiga sair desse platô e continuar a ascensão novamente. A live de terça-feira eu trouxe um gráfico desse, falei lá sobre essa questão e você pode até ver lá, tá bem interessante, questão da motivação, tá? Na última live, você acompanha lá que eu trouxe esse gráfico e expliquei de uma forma mais aprofundada. Não vou me aprofundar aqui como eu me expliquei na live, na última live. Então, os processos são assim, às vezes dá a impressão de que ele volta para cá para o início e a gente vai em determinado momento chegar ou aqui no ponto final do nosso objetivo, ou pode ser que a gente não chegue nesse lugar. Pode ser que a gente chegue em um lugar que é por aqui, mas que pode ser que a gente chegando nesse lugar, a gente faça coisas mais incríveis do que faria nesse outro lugar aqui. Faz sentido? Você já passou por isso na vida? Estava buscando ali realizar um projeto e no percurso dessa realização houve coisas que foram mais interessantes do que o que você almejava alcançar no final do projeto. Então é desse jeito. Então se liga com isso, não baixe a guarda quando você der uma descida de performance, mantenha a guarda alta, a mentalidade para cima, uma mentalidade de crescimento e segue em frente. Então agora a gente vai para o penúltimo aspecto, que é relevância. Você tem que trazer uma meta que é relevante e vamos trazer logo a meta relevante para o líder colocar para o time. É interessante que o líder coloque para o time a relevância da meta no seguinte sentido. Essa relevância ela vai fazer com que o time se motive mais, porque é meio complicado a gente querer performar em algo que a gente não vê sentido. E quando a gente vê sentido, quando a gente vê relevância do que a gente está fazendo, aquele sentido já ganha corpo e a gente se motiva mais para fazer. Compreende? Faz sentido? Então, se você é líder, na delegação das metas, você traz... Pode ser que, se você não consegue fazer isso formalmente, nas reuniões, nas conversas com o time, é interessante que você demonstre que o que vocês fazem, o que o time está fazendo, tem uma determinada relevância. Qual é a relevância daquilo? E sempre tem, claro, sempre tem. E é importante que você faça o time enxergar essa relevância, porque, acredite, tem times que não enxergam a relevância do que fazem. E isso é um dos grandes motivos pelos quais os times não performam, porque não veem relevância. Fazem uma coisa mecânica, claro que com o tempo fica mecânico e quanto mais distante dessa ideia de relevância, mais mecânico fica. Então, independente da atividade, mesmo que seja atividades repetitivas, se você tem a relevância, se você passa para o time a relevância daquilo que eles fazem, ainda que seja de forma repetitiva, eles vão se motivar mais, porque é repetitivo, mas tem relevância, tem um significado. Então isso fortalece a motivação.
Então, trazendo agora para o aspecto individual, é interessante que você leve em consideração a relevância disso para você concluir, você ter mais motivação de conclusão dessa meta e também a relevância disso para o ecossistema. Porque tem algumas coisas que, de vez em quando, as pessoas querem fazer, algumas metas aí um pouco, vamos botar maluquinhas aqui para animar mais a situação. Tem algumas metas maluquinhas aí que as pessoas querem concretizar de qualquer forma, mas não se preocupam com o ecossistema. Por exemplo, na família, vai que ou o pai ou a mãe decide criar uma meta maluquinha que vai comprometer o bem-estar da família. Nossa, está prejudicando tudo, está prejudicando os filhos, está prejudicando a esposa, ou a esposa está prejudicando o marido, ou enfim, independente do formato de família que tiver, um dos membros do time, que é um time, né? Família é um time, um dos membros aí do time criou uma meta maluquinha que está prejudicando tudo. Então, tenha em mente essa relevância para você, mas também a relevância para o ecossistema. Nós estamos integrados com o ecossistema e é interessante sempre a gente avaliar em que aspecto isso vai beneficiar ou prejudicar o ecossistema. É claro que aí você pode até estar perguntando, nossa, Romulo, então tudo que eu for fazer na minha vida que trouxer algo que eu possa considerar um prejuízo para o ecossistema, eu preciso desistir? Não, não necessariamente. Mas aí é um aspecto mais profundo que agora para essa live aqui não vai caber. Mas não é bem assim. Vai ter metas realmente, vai ter objetivos na sua vida que pode desagradar o ecossistema, um determinado ecossistema, agradar um outro, mas desagradar um determinado ecossistema. E não é porque desagradou um determinado ecossistema que, obviamente, você vai abandonar essa meta. Não é bem assim, mas isso a gente traz depois em um outro contexto. Então vamos agora para o final do estilo de meta, da característica da meta SMART, que é temporal. Ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um período. Porque se você só disser, nossa, próximo ano eu vou emagrecer. Poxa, mas próximo ano, quando é isso? Quando é que você vai emagrecer? Se você deixar para emagrecer ao longo do ano só, sem estabelecer isso, você não vai ter condições de ter vontade de mensurar, de criar uma métrica. Ah, vou perder tantos quilos a meta é perder tantos quilos em janeiro, tantos quilos em fevereiro, tantos por cento, aliás, né, melhor. Percentual em janeiro, tantos por cento em fevereiro, tantos por cento em março e assim vai. Então, se você não tiver essa visão de tempo, vai ficar mais difícil de você concluir isso. Por exemplo, você compra um livro, tem um livro aqui, não está aqui perto, um livro super interessante que eu comprei, mas ele é realmente bem robusto. Eu ainda não o abri porque eu estou lendo um outro, mas quando eu for começar a ler esse livro, eu vou estabelecer também um prazo para a leitura desse livro. E vou tentar seguir realmente o roteiro, porque senão eu, Rômulo, não vou conseguir, não vou lê-lo. Se eu não fizer isso, como eu já te disse, se eu não estabelecer um prazo, se eu não criar essas métricas, eu não leio. Então eu preciso disso e eu vou fazer, porque é um livro super interessante. Infelizmente ele não está aqui, mas em uma outra oportunidade eu trago e mostro. Eu trago o livro e mostro. Sejam conscientes das metas que vocês vão fazer. Tenham um excelente ano de 2023. Estabeleçam essas técnicas, estabeleçam esses parâmetros. Vocês vão concluir se fizerem dessa forma. E se não concluir, não se frustrem. Se vocês conseguirem implementar esse roteiro, que é bem simples, como eu falei, bem simples e bem prático, mesmo que vocês não consigam concluir o que vocês determinaram, vocês vão chegar bem perto disso ou vão chegar em um outro lugar que vai ser bem interessante para vocês também. Tenham todas e todos um excelente Réveillon, muita saúde, felicidade, amor, prosperidade. Até breve.